Prezados ouvintes da Rádio Meimei, é com prazer que retornamos ao seu convívio para a apresentação de nossa crônica. E hoje vamos tratar de um tema interessante e ao mesmo tempo muito útil que nos pode ajudar a manter um bom estado de saúde. Vamos falar sobre a relação mente-corpo. A frase que se tornou famosa, mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em corpo são, ou ainda, mente sadia em corpo sadio, vem lá do final do primeiro século de nossa era, quase 2000 anos, e faz parte de um poema satírico do escritor latino Juvenal. Talvez o próprio Juvenal, ao escrever essas palavras, não compreendesse em toda sua extensão o que elas realmente significam e que repercussão teriam nas terapias médicas dos séculos seguintes até os nossos dias, século XXI. Até hoje, a ciência se debate insistentemente para conceituar o que é a mente humana, que equivocadamente a mente tem sido confundida apenas e tão somente como um produto do cérebro, ou seja, o funcionamento do cérebro é que produziria o pensamento, e a mente humana capaz de raciocinar, criar, imaginar, memorizar, etc. Mas a Organização Mundial de Saúde, órgão da ONU, que teve um papel fundamental no enfrentamento da pandemia da Covid-19, conceitua saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades. Para a doutrina espírita, a mente, ou o nosso mundo inteligente, vem do espírito e é ele que aciona o cérebro, que vai comandar todas as funções do corpo. O espírito já existia antes do corpo e vai continuar existindo depois que o corpo morrer. O tema de hoje, de nosso programa Pense Nisso, é justamente este. Até que ponto a saúde física ou mental depende da ação do espírito? Descobrir a relação existente entre o espírito e o corpo é fundamental para utilizarmos uma terapia capaz de nos levar ao nosso completo bem-estar físico, mental e social, como quer a OMS, Organização Mundial de Saúde. Desde as suas mais antigas produções nos idos de 1940, através do médium Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz, que foi médico e pesquisador no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século passado, veio insistindo no fato de que a alma comanda o corpo, ou seja, as condições do organismo humano são a projeção do que somos, pensamos e sentimos. Esse tema, que até então permaneceu no ciclo de algumas doutrinas espiritualistas, inclusive do próprio Espiritismo, só chegou de fato às portas da ciência há mais de 30 anos depois, quando os pesquisadores Robert Eder e Nicholas Cohen, pelo Centro Médico da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, propuseram o termo psiconeuroimunologia, a área da medicina que estuda a ação da mente sobre o corpo. Estava criada o que chamamos hoje de medicina psicossomática e desvendado o que conhecemos por efeito placebo. Vocês sabem que o efeito placebo, ou seja, o alívio ou a cura de uma doença, ocorre quando o paciente ingere um comprimido ao qual se atribui o poder de cura, sendo que, na verdade, esse comprimido, feito de farinha de trigo, não contém nenhum princípio ativo. O paciente, no entanto, certo do poder curativo do comprimido para obter a cura, deve ter desencadeado uma carga positiva de pensamento que estimulou os centros nervosos responsáveis pela reparação do problema. Fenômeno semelhante deve ocorrer nas sessões de hipnose. A hipnose é uma das áreas muito pouco conhecidas da ciência. Por exemplo,
Ao induzir o paciente a se aliviar de algum desconforto físico ou de alguma dor, dizendo, por exemplo, vou contar até 10 e quando chegar ao 10, a dor vai parar, o hipnotizador tem sob seu comando a mente do paciente. E desse modo, quando o efeito não é somente psicológico, pode, em certos casos, levar a mente a acionar o processo de autocura, geralmente atuando através dos sistemas imunológico ao paciente por meio de estimulações da fisiologia do cérebro. Voltando ao caso dos médicos americanos, podemos dizer que o Dr. Robert Eder chegou às novas conclusões a partir de experiências efetuadas com ratos, que levados a um confinamento, desenvolviam lesões no estômago por estarem perturbados ou estressados devido à baixa atividade. Outros experimentos, inclusive de outros experimentadores, levaram à percepção de que determinados condicionamentos poderiam provocar diversas reações imunológicas em um organismo. Somente em 1981, Robert Eder publicou o livro Psiconeuroimunologia, onde expunha as investigações que revelaram a capacidade do sistema nervoso central de afetar a defesa e a saúde do corpo. Ele levantou questões também muito importantes, tais como o que torna as pessoas doentes, o que acontece no corpo quando o sistema nervoso central envia uma mensagem ao sistema imunológico, quais reações o nosso organismo é capaz de produzir, entre outras. Mais tarde, a nova área médica se incorporou à noção de que, nesse complexo de influências desencadeadas pelas emoções, entrava também a ação das glândulas endócrinas, como reguladoras do funcionamento dos órgãos, surgindo então a psiconeuroendocrinoimunologia. Citando essa importante contribuição de Eder e Cohen, o médico brasileiro Décio Landoli, no seu recente livro Da Alma ao Corpo Físico, mostra como que a ciência aos poucos vai descortinando novos caminhos de investigação que confirmam que o ser humano não é apenas o corpo físico, mas sobretudo o espírito que o comanda e que já existia antes dele. Alguns trabalhos interessantes nesse sentido ainda foram mais longe, como foi o dos pesquisadores Francis Collins e Bruce Lipton, ambos integrantes do projeto que culminou com o mapeamento do genoma humano nos primeiros anos deste milênio. Lipton, sobretudo, no livro Biologia da Crença, anuncia a existência do espírito como uma grande novidade, descortinando novos horizontes para explicar certos fenômenos que ocorrem inclusive com o DNA e que a ciência era incapaz de explicar. A verdade é que tais estudos só vieram ratificar o que a doutrina espírita vem dizendo há mais de 160 anos, ao referir-se especificamente à sobrevivência e à pré-existência da alma. Pensava-se que com as novas descobertas da genética, a vida humana seria determinada de forma absoluta apenas e tão somente pela combinação fortuita de genes, de onde se ressaltava o decisivo papel do DNA. No entanto, as últimas pesquisas já destituíram o DNA do poder absoluto que lhe vinham atribuindo para mostrar que fatores emocionais e outros podem ser decisivos para a vida humana. Isso tudo veio corroborar a tese de André Luiz, particularmente a defendida na obra Evolução em Dois Mundos, segundo a qual as tendências do espírito é que direcionam cada uma de suas encarnações,
decorrentes de experiências do passado e de como ele vem vivendo na existência atual. Aliás, foi o próprio André Luiz, antecipando as novas descobertas, afirmou em Missionários da Luz: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Desse modo, o progresso científico vem confirmando o prognóstico de Allan Kardec, que acreditava na ciência, afirmando com convicção que, ao desvendar cada vez mais as leis da natureza, ela chegaria um dia a confirmar as teses espíritas da sobrevivência e da reencarnação. Agradecemos sua amável atenção e prometemos voltar todos os dias neste mesmo horário pela web Rádio Meimei. Deus abençoe a todos e até a próxima.